Tempo comum, quarto domingo, ciclo B. Tema 26. A escravidão do pecado. Pontos a meditar. 1. Cristo veio livrar-nos do demônio e do pecado. 2. A malícia do pecado. 3. O caráter libertador da confissão. A luta para evitar os pecados veniais. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O Evangelho da missa deste domingo fala-nos da cura de um endemoniado, a vitória sobre o espírito imundo. Isso é o que significa Belial ou Belzebu, nome que a Escritura dá ao demônio. É mais um sinal da chegada do Messias, que vem libertar os homens da sua escravidão mais perigosa, a do demônio e do pecado. Este homem atormentado de Cafarnaum dizia aos gritos: que há entre ti e nós, Jesus Nazareno? Vieste perder-nos? Conheço-te, és o Santo de Deus. E Jesus mandou-lhe de forma imperativa: cala-te e sai dele. Todos ficaram estupefatos. João Paulo II ensina que não é de excluir que em certos casos o espírito maligno chegue a exercer o seu domínio não só sobre as coisas materiais, mas também sobre o corpo do homem, motivo pelo qual se fala de possessões diabólicas. Nem sempre é fácil distinguir o que há de preternatural nesses casos. Nem a Igreja é condescendente ou apoia facilmente a propensão para considerar muitos fatos como intervenções diretas do demônio. Mas, em princípio, não se pode negar que, na sua ânsia de fazer mal e de induzir ao mal, Satanás chega a essa expressão extrema da sua superioridade. A possessão diabólica aparece no Evangelho acompanhada normalmente de manifestações patológicas: epilepsia, mudez, surdez. Os possessos perdem frequentemente o domínio sobre si mesmos, sobre os seus gestos e palavras. Há casos em que chegam a tornar-se instrumentos do demônio. Por isso, os milagres que o Senhor realizou neste campo manifestavam o advento do reino de Deus e a consequente expulsão do diabo dos domínios do reino. Agora o príncipe deste mundo será lançado fora. Quando os 72 discípulos voltaram da sua missão apostólica, cheios de alegria pelos resultados colhidos, disseram a Jesus: Senhor, até os demônios se nos submetiam em teu nome. E o mestre respondeu-lhes: vi Satanás cair do céu como um raio. Desde a chegada de Cristo, o demônio bate em retirada, mas o seu poder é ainda muito grande e a sua presença torna-se mais forte à medida que o homem e a sociedade se afastam de Deus. Devido ao pecado mortal, não poucos homens ficam sujeitos à escravidão do demônio. Afastam-se do reino de Deus para penetrarem no reino das trevas, do mal, convertem-se em diferentes graus em instrumento do mal no mundo e ficam submetidos à pior das escravidões. Devemos permanecer vigilantes para saber identificar e repelir as armadilhas do tentador, que não descansa no seu propósito de fazer-nos mal, já que a partir do pecado original ficamos sujeitos
às paixões, expostos aos assaltos da concupiscência e do demônio. Fomos vendidos como escravos ao pecado. Toda a vida humana, individual e coletiva, se apresenta como luta dramática entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, mas ainda o homem sente-se incapaz de neutralizar com eficácia os ataques do mal por si mesmo, a ponto de sentir-se preso entre grilhões. Por isso devemos dar todo o seu sentido à última das súplicas que Cristo nos ensinou no Pai Nosso. Livrai-nos do mal. Além do fato histórico concreto que o trecho do Evangelho de hoje nos relata, podemos ver nesse processo todo pecador que quer livrar-se de Satanás e do pecado, pois Jesus não veio libertar-nos dos povos dominadores, mas do demônio, não da prisão do corpo, mas da malícia da alma. Livrai-nos, Senhor, do mal, do maligno. Não nos deixeis cair em tentação. Fazei pela vossa infinita misericórdia que não cedamos perante a infidelidade a que nos seduz aquele que foi infiel desde o começo. Dois. A experiência da ofensa a Deus é uma realidade, e o cristão não demora a descobrir essa profunda marca do mal e a ver o mundo escravizado pelo pecado. São Paulo recorda-nos que fomos resgatados por um preço muito alto e exorta-nos firmemente a não voltar à escravidão. O primeiro requisito para desterrar esse mal é procurar comportar-se com a disposição clara, habitual e atual, de aversão ao pecado. Energicamente, com sinceridade, devemos sentir no coração e na cabeça horror ao pecado grave. O pecado mortal é a pior desgraça que nos pode acontecer. Quando um cristão se deixa conduzir pelo amor, tudo lhe serve para a glória de Deus e para o serviço dos seus irmãos, os homens, e as próprias realidades terrenas são santificadas. O lar, a profissão, o esporte, a política. Pelo contrário, quando se deixa seduzir pelo demônio, o seu pecado introduz no mundo um princípio de desordem radical, que o afasta do seu Criador e é a causa de todos os horrores que se aninham no seu íntimo. Nisto está a maldade do pecado, em que os homens, conhecendo a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas perverteram os seus pensamentos em vaidades, vindo a obscurecer-se o seu coração insensato. Trocaram a glória do Deus incorruptível pela semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. O pecado, um só pecado, exerce uma misteriosa influência, umas vezes oculta, outras visível e palpável, sobre a família, os amigos, a igreja e a humanidade inteira. Se um ramo de videira é atacado por uma praga, toda a planta se ressente. Se um ramo fica estéril, a videira já não produz o fruto que se esperava dela. Além disso, outros ramos podem também secar e morrer. Renovemos hoje o propósito firme de repelir tudo aquilo que possa ser ocasião, mesmo remota, de ofender a Deus. Espetáculos, leituras inconvenientes, ambientes em que destoa a presença de um homem ou uma mulher que segue o Senhor de perto. Amemos muito o sacramento da penitência. Meditemos com frequência a paixão de Cristo para entender melhor a maldade do pecado. Peçamos a Deus que seja uma realidade nas nossas vidas a sentença popular tão cheia de sentido: antes morrer que pecar. Três. Embora nunca penetremos suficientemente na realidade do mistério da iniquidade que é o pecado, basta que nos apercebamos da sua profunda malícia para que nunca queiramos colocar o combate espiritual na fronteira entre o grave e o leve, pois o maior perigo está em desprezar a luta nessas escaramuças que calam pouco a pouco na alma, até a tornarem frouxa, quebradiça e indiferente, insensível aos apelos de Deus. Os pecados veniais, que não causam a morte espiritual,
como o pecado mortal, mas pelo desleixo e pela falta de contrição que implicam, são o convite aos pecados graves, produzem esse efeito funesto nas almas que não lutam por evitá-los e constituem um excelente aliado do demônio. Sem matarem a vida da graça, debilitam-na, tornam mais difícil o exercício da virtude e mal permitem ouvir as insinuações do Espírito Santo. Que pena me dás, enquanto não sentires dor dos teus pecados veniais, porque até então não terás começado a ter verdadeira vida interior. Para lutar eficazmente contra os pecados veniais, o cristão deve começar por encará-los na sua real importância, causam mediocridade espiritual e tibieza e tornam realmente difícil o caminho da vida interior. Os santos recomendaram sempre a confissão frequente, sincera e contrita, como meio eficaz de combater essas faltas e pecados e caminho seguro de progresso interior. Deves ter sempre verdadeira dor dos pecados que confessas, por leves que sejam, aconselham São Francisco de Sales, e fazer o firme propósito de emendar-te daí por diante. Há muitos que perdem grandes bens e muito proveito espiritual porque, ao confessarem os pecados veniais, como que por costume e só por cumprir, sem pensar em corrigir-se, permanecem toda a vida carregados deles. Oxalá não endureçais os vossos corações quando ouvirdes a sua voz. Exorta-nos o salmo responsorial da missa. Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude a ter um coração cada vez mais limpo e forte, capaz de cortar o menor laço que nos aprisione e de se abrir a Deus, tal como Ele espera de cada cristão. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.